Chegou aquela hora do mês tão esperada que a gente se organiza para o próximo mês. Já estamos chegando no mês de fevereiro de 2022. Muita coisa vai rolar no próximo mês e estou eu aqui para fazer aquele planejamento que você já conhece. Então acompanha comigo o planejamento do mês de fevereiro para minha tese. Faltam pouquíssimos dias para a minha banca e eu vou contar tudo nesse Diário de uma Doutoranda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, já estamos no mês de fevereiro de 2022 e a minha banca vai acontecer em março de 2022. Então, fevereiro é um mês bastante ocupado, vamos dizer assim, para minha tese, até por isso que eu ando um pouquinho assim distante lá do das nossas redes sociais, porque eu estou focada, bastante focada na minha tese, que eu estou finalizando todas as alterações que a minha orientadora pediu, e eu tenho que enviar a tese para ela bem organizadinha, formatadinha, bonitinha, até o dia 14 de fevereiro, que é quando ela volta de férias. Então hoje, nesse episódio Diário de uma Doutoranda, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como é que está indo esse planejamento, o que eu fiz agora no mês de janeiro e quais são os próximos passos, então, para o mês de fevereiro, reta final da tese, você que está me acompanhando aqui nesse Diário de uma Doutoranda. E aproveitando, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou deixar a câmera daquele jeito aqui no pedestal e vou para a tela do computador então mostrar o meu planejamento. Então tá aqui aquele meu calendário que você já conhece, você que nos acompanha aqui. E aqui, então, está as datas, né? No início de janeiro, ali, dia 5, 6 e 7, eu enviei a minha tese para minha orientadora. Algumas partes, tá? Eu não cheguei a enviar o artigo 3, porque eu realmente fiquei com algumas dúvidas e eu queria confirmar com a minha orientadora antes de enviar, porque senão ia dar um trabalho para ela ler, ela gosta de ler com atenção, e eu preferi que ela focasse a atenção dela nas partes que realmente já estavam finalizadas, que eu estava mais segura. E aí deixei para conversar com ela e alinhar alguns pontos que eu realmente estava em dúvida quando a gente tivesse a orientação. Então eu acabei enviando o artigo 1, que já estava concluído, só com as alterações que ela pediu, o artigo 2, e aí sim, finalizado, e o relatório gerencial. O que é esse relatório gerencial? Isso foi algo que eu propus para minha orientadora, já que a minha tese ela é muito focada na parte teórica e pouquíssimas, assim, não exploro tanto os resultados em relação a o contexto em si da tese, né, o que eu fiz no ensino superior. Eu optei então por criar um relatório gerencial onde eu apresento os resultados aí sim para a empresa, que foi o estudo de caso da minha tese, até como um agradecimento. Afinal, eles autorizaram que eu fizesse a minha tese, né, coletasse os dados nessa instituição. Então eu sugeri para ela entregar esse relatório para a empresa também como um resultado da minha tese, e eu também encaminhei para ela. Ela ficou ali entre o dia 10 e o dia 15 de janeiro lendo, então, essas partes, fazendo as sugestões de alteração, e aí eu também comecei a trabalhar um pouco mais a fundo, assim, no artigo 3 para tirar todas as minhas dúvidas com ela no dia 17 de janeiro, que foi quando a gente teve a nossa reunião, então, de orientação. Aí tirei todas as dúvidas, mostrei para ela alguns resultados que eu tinha montado lá, algumas imagens, figuras, assim, ela super concordou, e aí a gente conseguiu identificar melhor o foco de condução do artigo, e aí sim fica mais fácil de finalizar a escrita mesmo, né, o fio condutor da explicação do artigo. Então agora, nessa parte agora finaleira de janeiro, eu vou focar então em finalizar o artigo 13. Eu até já fiz aqui a minha listinha de tarefas, aquela listinha de tarefas que eu gosto de fazer. Tá ali, finalizar artigo 13, então eu tenho que finalizar a escrita dos resultados. Eu já tenho lá as citações, porque nesse artigo ele trabalha um pouco mais com as citações, né, que eu encontrei nos resultados, e aí eu tenho que trazer essas citações. Então, já coloquei, assim, eu gosto de fazer bem um boneco, largando as citações, mas aí depois eu venho reescrevendo por cima, e aí fazendo a junção, né, fazendo o ligamento entre o que aquela citação daquele entrevistado, daquele participante,
tá falando em relação à teoria, à discussão que eu estou apresentando no trabalho. Então, isso eu já estou fazendo, aliás, hoje de manhã fluiu bastante, eu fiz bastante coisa em relação ao resultado, tá bem finalizado, assim, falta agora concluir a escrita do inglês, dar uma revisada. Discussões e conclusão eu preciso escrever, assim, tá lá os tópicos, aquele jeito, né, que vocês sabem que eu escrevo assim de qualquer jeito, e aí depois, então, escrever o texto com a linguagem científica mesmo, fazer isso também na revisão de literatura e então fazer e finalizar a introdução, que essa eu não escrevi ainda, você sabe, eu deixo sempre por último, né? O artigo 1 eu tenho que fazer pouquíssimas alterações que a minha orientadora pediu e organizar a submissão, porque esse artigo é permitido que eu faça eu posso submeter ou até publicar uma revista científica antes de finalizar a tese, porque ele já foi apresentado no projeto. O artigo 2, então, eu vou fazer as alterações solicitadas pela minha orientadora também, pouquíssimas alterações. Eu tenho que finalizar um pouquinho a escrita das discussões e das considerações finais, que quando eu mandei para ela, eu mandei só uma parte, porque, de novo, eu também queria ver a opinião dela em relação a essas discussões, a essas contribuições teóricas, se faziam sentido, que eu tinha pensado. Ela concordou, então agora eu vou finalizar a escrita, empacotar e fechar esse artigo. No relatório gerencial, então, como ela já leu, já deu ok também, falta fazer alterações, são poucas alterações, porque o relatório gerencial também não é tão grande assim. E aí tem um corpo da tese, né? Porque eu ainda tenho que organizar esses 3 artigos, o relatório gerencial e um documento único que é a tese. Então eu já escrevi a apresentação do artigo 1 e a apresentação do artigo 2, ou seja, o que esse artigo contribui para o grande problema de pesquisa da minha tese. E aí eu tenho que escrever isso para o artigo 3 e para o relatório gerencial, a conclusão da tese, ou seja, o que desses 3 artigos e do relatório gerencial conseguiu retirar de resultados e contribuições, organizar outros elementos, agradecimento, né, resumo, abstract, aquelas coisas, e finalizar então a formatação antes de encaminhar para a minha orientadora, que eu já quero encaminhar assim, bem finalizadinho, porque depois eu faço as alterações e já posso despachar para o pessoal da banca, né, que eu também tenho que enviar para o pessoal da banca. Minha organização para agora, para o mês de fevereiro, né, que eu já estou fazendo finalizar, então, esse artigo 3, a partir dessa conversa que eu tive com a minha orientadora, e aí, no dia 14 de fevereiro, eu tenho que encaminhar a tese finalizada. Então, eu vou deixar aqui do dia 1º ao dia 13, finalizar alterações da tese, porque aí inclui artigo 1, artigo 2 e relatório gerencial e o corpo da tese. Só que são, assim, parece uma coisa grande, mas não é. Então, por exemplo, fazer as alterações do artigo 2 eu vou levar um dia, fazer as alterações do relatório gerencial também, eu vou levar ali um dia, não mais do que isso, porque são coisas bem pequenas, é trocar uma frase. Às vezes é interessante que a gente olha as solicitações do orientador, da orientadora, assim, nos comentários do documento, a gente pensa, putz, tem que fazer uma revisão de literatura toda nova. E às vezes não, é só trocar uma frase, explicar melhor aquilo que não ficou tão claro no texto, principalmente, né, no meu caso, que eu ainda estou escrevendo em inglês, é bem mais provável que não tenha ficado claro no texto. Então, assim, são alterações pequenas que é texto mesmo, não é algo que eu tenho que fazer de novo na pesquisa, até porque, de novo, eu já fiz toda a análise, já pensei todos os resultados, o foco dos 3 artigos, as relações entre os 3 artigos, então não há muito mais o que se fazer nesse sentido agora, é realmente colocar tudo isso que eu já fiz nos bastidores, colocar no texto, né? Mas essa é uma parte um pouquinho complicada, que é ter essa, assim, desligar do mundo, se concentrar e poder colocar isso no papel. Então essa é a minha programação até o meio de fevereiro, claro, final de fevereiro ali eu vou ter o retorno da minha orientadora, mais algumas alterações para fazer, finalizar a formatação, revisar a parte do português, né, dar uma olhadinha na parte do inglês, também preparar, né, começar a preparar a minha apresentação para a banca e finalizar de marcar a banca. Eu comentei com vocês que uma das pesquisadoras, né, top da minha área, aceitou participar da minha banca, e ela até já me deu as datas que ela está disponível. E aí eu já mandei e-mail convidando os outros 2 professores que são da minha instituição de ensino para participar da minha banca, mas eles estão de férias, então eu vou precisar esperar um pouquinho eles retornarem de férias para me confirmar a data, para eu saber a data certinha da banca e poder me organizar. Mas isso eu vou deixar para fazer lá em março mesmo, ali na finaleira de fevereiro. Minha ideia é focar totalmente na tese, para deixar tudo prontinho para poder encaminhar para a banca e fazer as alterações da minha orientadora. E aí, como é que está indo a sua pesquisa? Também está na finaleira do mestrado, doutorado? Está iniciando o mestrado e doutorado? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então em um próximo vídeo.
Até!